E não adianta o comandante Braga Neto tentar limpar as sujeiras dos crimes de lesa-pátria praticados por Bolsonaro, apoiado por generais conservadores da ultrapassada maçonaria de George Washington, de Trump, de Mourão. A maçonaria moderna já admite que o arquiteto do universo é um semideus, Brahma, filho genuíno do Deus Vishnu, o Espírito Santo, Pai de Cristo, uma expansão plenária do único Deus, Govinda Krishna. Como Srila Prabhupada explica no Bhagavad Gita sobre a natureza da categoria dos Vaishyas, empresários, empreendedores socialistas encarregados da produção e distribuição das riquezas. O conceito de materialismo histórico faz parte da literatura védica. O Brahma Samhita, considerado como o primeiro livro do universo, comenta sobre a origem e o desenvolvimento da raça humana. No ano de 1965, o sábio Srila Prabhupada reintroduziu o Veda como ele é, destacando a notícia do aparecimento da Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, nascido na Índia em 1486. Ocorre que o aparecimento já estava previsto no Mahabharata há 12.000 anos atrás e nas demais literaturas antigas. Mas Carlos Marx, o sábio Carlos Marx, surpreende a intelectualidade geral, inclusive o filósofo Feuerbach, apresentando a teoria culta do materialismo histórico, considerada a metodologia fundamental do desenvolvimento da sociedade humana, correlata com a teoria védica. No contexto do materialismo histórico ontológico, se constata os clãs primitivos, a escravatura, a aristocracia, a burguesia, as revoluções industrial, tecnológica, a visibilidade e as relações de produção capitalista, a má distribuição das riquezas, a luta de classes e a revolução social, e a construção do socialismo crítico na perspectiva da formação do Estado das categorias sociais produtivas não antagônicas da política Dharma, Védica, Hari. No cenário mundial, causa espanto o que está acontecendo no Brasil. Vai além da epidemia que continua matando milhões. Trata-se no núcleo das trevas que se instala no Ministério da Economia do Brasil. A partir daí, veio a destruição da Previdência, onde a população trabalhadora está morrendo à míngua e as aposentadorias estão paradas. Desse mesmo Ministério da Economia do Mal
veio o ministro Weintraub, que destruiu a educação e as pesquisas nas universidades. E no presente momento, Guedes está além de investir pesado, comprando o Congresso. Além de toda a destruição da logística formal, crítica, administrativa, estão embutidos ali nas leis que vão destruir mais a mais o padrão de vida de toda a população. Este ministério está seguindo a política armamentista de Al Capone, ameaçador do liberalismo do Estado minimalista, transferindo o capital público para os bancos capitalistas em troca de papéis podres. O centro da corrupção deste governo do mal está neste ministério que, através dos meios da mídia pública, ele promove informações distorcidas, mentirosas do governo. Ocorre que a ideologia capitalista de George Washington continua sendo doutrinada na Escola Superior de Guerra do Brasil, mantendo salários altos dos generais, brigadeiros e almirantes com salários miseráveis de fome para a tropa. Este governo não criou uma única política pública para atender aos 60 milhões de jovens que nascem e morrem nas favelas, nas periferias, ou que vão servir às corporações militares. Com a mão armada de Bolsonaro, dos jagunços da UDR e agora com as perigosas delinquências de Kid Jefferson, Sérgio Reis e seu bando, Guedes reproduz as mesmas ciladas dos banqueiros de Chicago, acumulando sem investir sob a pressão das armas. Ocorre que o governo Bolsonaro colocou a ciência brasileira no fundo do buraco negro, impactando 90% do capital das universidades, das pesquisas, suspendendo os investimentos do CEPES, do MIT, do CNPq, do FDC, exonerando o presidente do Instituto Nacional de Pesquisa, controlando a divulgação das demandas do meio ambiente. Berço das escritas e dos idiomas mais antigos, juntamente com a África, a Índia é o único país do mundo onde a imagem de um deus negro, Jagannatha, é adorada como ser supremo. E o Brasil, seguindo a sua métrica da educação nas periferias, da educação que ainda usou nos seus pontos de cultura, com as lideranças do trabalhador, o Estado brasileiro promoveu políticas públicas estruturais na educação, saúde, habitação, empregos e segurança. O Brasil realizou o maior encontro das artes, da cultura do mundo, promovendo os pontos de cultura dos seus 5.570 municípios. Na medida em que se ampliou a área de atividades artísticas culturais, com a ampla demanda mercadológica das produções regionais,
na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. As prevaricações explícitas praticadas pelo procurador Aras, a adulteração de documentos do TCU pelo próprio presidente Bolsonaro, a compra das vacinas superfaturadas pelo Ministério da Saúde, acoplada às milícias dos reverendos de parlamentares como Ricardo Barros, advogados como Silveira, que tentando ser subservientes ao capitão, escondem a participação direta na sujeira da corrupção da saúde. As mesmas pessoas da Marcha para Jesus, controlada pelos pastores, pagos pelo governo, já estão desiludidas. Esses fiéis estão desiludidos das promessas do Guedes. Bolsonaro já optando pelas lideranças progressistas, centrada no bem-estar de todos. É a religião de todos, é a religião da verdade, da construção de uma sociedade mais justa, mais próxima do amor a Deus. O Brasil precisa mudar de imediato esta situação. O Brasil precisa tomar o rumo certo pelo voto nas urnas de 2022. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Neste programa econômico de Bolsonaro Guedes, o Ministério da Economia se transformou numa locomotiva desgovernada, atingindo quem está dentro e quem está fora da máquina pública. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.